Eu sou Juliana Martins e este é o Momento Entendendo Direito aqui na Rádio Geek. No programa de hoje, você vai saber como a lei do desconhecido país Seychelles pode te ajudar aqui no Brasil. Nós fizemos uma entrevista com Ana Carolina Medina. Ela esteve aqui na Rádio Geek, ela é uma antiga moradora da ilha e vai te contar como é viver lá e quais são as oportunidades que a lei de lá te oferece aqui no Brasil ou, na verdade, qualquer lugar do mundo que você esteja. Para quem não sabe, Seychelles, ou também conhecida como República de Seychelles, é o nome de um país que, na verdade, é um conjunto de 115 ilhas. Esse arquipélago fica lá no meio do Oceano Índico, perto ali da África. E há muitos e muitos anos atrás, foi descoberto por portugueses, mas teve uma colonização de franceses e ingleses. Então vocês já imaginaram quão diferente, o quão especial é este país. Mas, para bem da verdade, é mais do que um grande país. É a expressão terrena do que a gente pode chamar de paraíso. É exatamente isso. Então, vamos lá conhecer o que a Ana Carolina nos disse quando esteve aqui na Rádio Geek. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui na Rádio Geek. Eu morei, na verdade, Juliana, 1 ano e 8 meses em Seychelles e fiquei encantada com o país. O país, na verdade, é formado por 115 ilhas, fica bem ali no meio do Oceano Índico e tem uma população de 90 mil habitantes. É do ladinho de Madagascar, não é? É. Mais ou menos, por ali. Ele fica bem no meio do Oceano Índico. Você tem que dar uma gugada bem grande ali para poder identificar no mapa onde fica Seychelles. Porque é um país formado por 115 ilhas e elas estão relativamente espalhadas no meio do oceano. Foi um país, né? As Ilhas Seychelles foram descobertas pelos portugueses, mas eles não colonizaram. Né? Então, a colonização efetivamente foi dos ingleses e dos franceses. Tanto é que hoje o país tem 3 línguas oficiais: inglês, francês e crioulo. Porque também tem uma grande influência africana, né? Por exemplo, em termos de religião, o país tem mais de 90% da população católica. O que me chamou muita atenção. Porque se você for comparar Seychelles a outros países da África, eles têm religião, por exemplo, predominantemente muçulmana. Então me chamou muita atenção essa experiência de vida em Seychelles, porque Seychelles é um paraíso natural, né? É um destino de férias, de luxo, por exemplo, porque ele tem muitos resorts, né? E a preservação da natureza em Seychelles, ela é latente. Você percebe o quanto que a natureza está preservada lá. Tem poucos prédios, as pessoas geralmente habitam em casas. Você não tem fluxo muito grande, por exemplo, de carros. Você me contou que há poucos semáforos lá, né? Pois é, menina. Eu fiquei boba de ver que tem só 3 semáforos e nunca tem trânsito. Então, é um paraíso, definitivamente. É um paraíso. A abundância das frutas tropicais nos faz lembrar do Brasil. O país praticamente só tem uma estação do ano, variando de 26 a 32 graus. Então, o que seria verão, né? Um verão, outono aqui pra gente, né? Então, é um lugar convidativo para quem gosta da natureza, para quem quer descansar, porque não é um lugar com uma vida noturna agitada, não. Né? Então, eu recomendo Seychelles por ser um paraíso natural, onde a pessoa pode aproveitar das atividades aquáticas, dos esportes, né, na praia, na água, mergulhando. Você mergulha e você tem a oportunidade de ver golfinhos, tubarões, arraias e peixes raros que a gente não tem aqui no nosso Oceano Atlântico por lá. E também tem uma questão toda, por exemplo, vinculada à cultura local que vale a pena conhecer
a cultura africana, que muitas vezes Esbarra aqui um pouco, né? Na nossa aqui Bahia. na nossa Brasil inteiro, cultura, é. porque fomos colônia portuguesa, né? Um aspecto interessante para compartilhar com você e com os ouvintes é que em Seychelles nós temos carnaval. E é muito interessante, porque o carnaval em Seychelles ele acontece mais ou menos em abril. E é formado por delegações de vários países da região. Então, por exemplo, você tem a Ilha de Réunion, que manda uma delegação para o Carnaval Internacional de Seychelles. As Ilhas Maurícios também mandam uma delegação para Seychelles, Angola, África do Sul. Então, é um carnaval onde você também tem a oportunidade de conhecer outras culturas africanas da região. Muito interessante. Que bacana. E além desse lado natureza, né, preservada, lei que protege o meio ambiente de lá, quem se interessa em trabalhar lá e montar sua própria empresa de lá, ou até viver aqui e montar a empresa lá, como que é esse apoio ao empreendedor, à startup? Muito boa pergunta. Bom, Seychelles é um país que precisa muito de mão de obra. Eles têm uma intranet onde eles o tempo inteiro divulgam vagas muito vinculadas na área do turismo, na área de exploração de petróleo, exportação de peixes, né? Eles têm lá como grande mercado do país o turismo e a exportação de peixes, né? Então, eles têm, assim, uma oportunidade muito grande para as pessoas que não são locais, que queiram desenvolver suas aptidões dentro desses mercados que eu acabei de mencionar. Eles têm muitas vagas abertas para as pessoas do mercado internacional. Então, você vê em Seychelles, por exemplo, muitos italianos, muitos ingleses, muitos franceses lá, porque eles têm a oportunidade de desenvolvimento de negócios nessa atividade de turismo. E também porque Seychelles é um paraíso fiscal. Aí alguém pode perguntar, mas o que é um paraíso fiscal? Por favor, nos explique. Um paraíso fiscal é um país com condições fiscais atrativas para investidores estrangeiros, principalmente por ter baixos impostos e total sigilo bancário. Então, muitas empresas, por exemplo, você vê a questão de startup, elas se estabelecem lá por conta desse incentivo fiscal. Então, vamos supor que você seja proprietária de um curso de inglês à distância, né? Você vai ter, por exemplo, alunos no Rio de Janeiro, alunos no Chile, alunos aqui de São Paulo, alunos da Ásia, alunos da África, e o professor está nos Estados Unidos. O professor está estabelecido em Londres. Então, Seychelles tem um aparato legislativo, né, leis que facilitam a abertura dessas startups, de empresas, que precisam se beneficiar de alguma forma dos incentivos fiscais para desenvolver os seus negócios. Então, eu, enquanto estive em Seychelles, trabalhei com essa abertura de empresas de offshore, estava vinculada a um escritório, e a gente fazia análise para os clientes de qual seria o melhor modelo de formatação de negócio para atender as suas expectativas. Então, por exemplo, no curso de inglês, você tem um aluno aqui do Brasil, professor lá nos Estados Unidos, e você tem que coordenar o pagamento da mensalidade do aluno e também a remuneração do professor, e que estão todos alocados em países diferentes. Então, como que você administra isso? Um paraíso fiscal te permite fazer uma melhor gestão dos recursos para administrar os pagamentos com menor taxa fiscal em cima da remuneração que vai ser oferida pela empresa. Então, isso é uma possibilidade que, além da parte toda turística que o país proporciona, também tem essa parte de negócios, né? É atrativo, né? Porque o lucro é maior. Exato, o lucro da empresa é maior, porque o país propicia modelos de negócio com baixas taxas dos impostos que são cobrados geralmente nas transações financeiras.
e o sigilo bancário também, para aquelas pessoas que não querem se expor naquilo que tem de patrimônio existente, né? Nossa, que bacana. Então você pode trabalhar lá, né? Você facilmente consegue um emprego na área de turismo, mesmo sendo brasileiro. Você pode ter a sua empresa lá e ainda desfrutar dessa beleza natural com verão o ano inteiro. Exatamente. Seychelles te possibilita esse leque de oportunidades, né? Inclusive, de quebra, pode aproveitar o carnaval. Exatamente, Também em abril. Em abril. Então, eu recomendo Seychelles. Precisa de visto para chegar, pra entrar, visitar um país? Você tira o visto na própria chegada. O que é recomendável para nós brasileiros lá é apresentar o exame da febre amarela, né, da vacinação da febre amarela na entrada, por efeito de controle existente na alfândega do país, né? Você tira o visto lá, apresenta o seu cartão de vacinação e tá tudo certo. A moeda, ela só é comercializada lá, né, que se chama as rúpias. Sim. Então você lá consegue trocar dólar e euros na moeda local. Reais, eu ainda não consegui utilizar os nossos reais e Seychelles. Acho que será bem difícil. Mas meio difícil. Mas com dólar e com euro, o turista trabalha-se normalmente, consegue se virar super bem. E há várias companhias aéreas que atendem Seychelles? Onde que é a conexão? A companhia aérea local se chama Air Seychelles. E ela voa para vários destinos internacionais, né? África do Sul, Maurícios, França, Paris, né? Então tem outros destinos, vale a pena entrar no site da Air Seychelles e verificar. Mas, por exemplo, a companhia de Dubai, que se chama Emirates, também voa para lá. Tem também a companhia aérea da África do Sul, a South African Airlines. Então, existe uma possibilidade grande aí de outras companhias aéreas para pessoas poder chegar até Seychelles, não só a companhia aérea local. Né? Quer dizer, é realmente um paraíso. Vamos ver se convencemos Gabriel Pazotto. O que você achou? Dá para ir para Seychelles depois disso tudo? Que presente de Natal? Enquanto ela falava das coisas bonitas, eu sintonizei aqui no Google Maps e mostrei algumas imagens das praias, das cidades. Realmente é maravilhoso lá. Agora, com essa história aí desses paraísos fiscais aí, não sei, hein? Como é que é? Isso funciona bem? Mas não tenha medo. Estamos aqui com 2 doutoras, incentivando. Então… Abrir uma empresa, trabalhar corretamente. Mas se lá, você falou que lá tem uma intranet, mas lá tem internet? Lá tem internet, sim. É um país com toda a estrutura de um grande centro desenvolvido, né? Não tá fora do circuito internacional de acesso às informações, não, absolutamente. Você tem a possibilidade de descansar, curtir a natureza, praticar esportes aquáticos. Você tem a oportunidade de, dependendo da tua área de formação, arranjar uma oportunidade de emprego lá, sobretudo na área do comércio internacional e na área do turismo, e também desenvolver o seu negócio lá, né? Que seria através desses incentivos fiscais que a legislação de Seychelles permite. Então, assim, você tem uma série de oportunidades em Seychelles que talvez você não encontraria em outros lugares. Você sabia, Gabriel, que Seychelles foi eleito o país com a melhor qualidade de ar do mundo? Não, pelas fotos eu não duvido, porque não tem casas, não tem construções gigantescas. Exato. É casa, é um monumento ali, é um templo, eu vi que tinha templo hindu. Tem um templo hindu. Achei bem bonito também. É de se admirar que o ar lá é limpo. Não tem muita poluição lá. 70% da vegetação nativa do país está preservada. Em Seychelles, por exemplo, você tem uma fruta chamada coco de mer. É um tipo de coco que você só encontra em Seychelles. Diziam os antepassados que a água e a polpa desse coco de mer eram afrodisíacos. E por isso, de um determinado período, houve um grande consumo da água e da polpa do coco de mer. Hoje a fruta é protegida e você só pode consumir essa fruta de acordo com o regramento específico de um órgão de proteção ambiental do país. Mas visitar as palmeiras gigantes
que você tem palmeira macho, palmeira fêmea, uma coisa que eu nunca tinha visto isso antes. Você pode visitar o parque que se chama Jardim do Éden. Olha, é um paraíso de fato, Gabriel. De Ninguém tá fato, brincando aqui. de E verdade. visitar essas palmeiras gigantes e contemplar a beleza desse coco-de-mer e outros bichos endêmicos de Seychelles, pássaro, o menor sapo do mundo. Você também pode encontrar em Seychelles. Que legal Só. isso. E é bom que se diga, ainda bem que você perguntou pra gente, o paraíso fiscal, e ainda que aqui no Brasil tenha essa ideia, essa conotação de que é algo negativo, ligado à corrupção, alguém tá querendo enganar alguém, é uma fraude, não é exatamente isso, né? Quando a lei cria um paraíso fiscal, é que o governo quer incentivar a presença, aumentar a presença de pessoas e de negócios ali. Então ele tá dando uma oportunidade maior. Ele fala assim, olha, você não vai me pagar R$100 de imposto, você vai me pagar só 5. Exatamente, Tudo é um bem? incentivo. Vem pra cá. Aí as pessoas conhecedoras de Seychelles vão querer, ou de qualquer outro paraíso fiscal, vão ter a motivação para estar ali e desenvolver seus negócios. Esse é o verdadeiro paraíso fiscal. É, Entendi. exatamente. A gente não pode generalizar, né, Juliana? Exatamente. A gente tem É que… ligado à fraude, né? Que Exato. alguns lugares liga-se à fraude, à lavagem de dinheiro. Então fazem um mau uso daquilo que nasceu para beneficiar as pessoas. Exatamente. Eu vi aqui também, e vocês falaram também, que é bem próximo de Madagascar. Tem algum acesso até lá? Tipo, algum barco que vai e volta, tipo, Não. corriqueiro, assim? Não, É É tudo, longe. tudo avião. O continente mais próximo de Seychelles fica a 4h30 de avião. Então, Você acha que um paraíso vai ficar Não- perto de alguém? não tem Fica como. bem escondido. você sabe uma coisa interessante? As 3 coisas que, quando eu morei em Seychelles, realmente me preocupavam. A questão dos piratas, porque lá realmente você tem a questão dos piratas, Uhum. né? Porque eles veem aqueles piratas da Somália, Sim, que sim. fazem a abordagem aos navios, né? Uhum. Então você tem essa questão dos piratas chegarem até as Ilhas Seychelles. Eles roubam o quê? Navio de mantimento? Carga. Carga de quê? De eletrônico? Tudo em Seychelles chega através de navio. Ou aéreo, né? Ou através da transporte marítimo ou aéreo. Até a água que eles bebem. Até chega. a água. Nossa. Tipo, É. Então, esses piratas, eles fazem os ataques via mar, né? Uhum. Então, esse é um ponto de preocupação. Então, Seychelles conta com uma proteção internacional de países na defesa da sua costa, né? Então, você tem a Marinha Americana lá ajudando, a Marinha Árabe ajudando, a própria Marinha de Seychelles na proteção, porque são 115 ilhas e elas estão relativamente afastadas. O transporte entre essas ilhas, ele é todo feito via avião, né? Uma ou outra ilha você consegue acessar, você ter um transporte corriqueiro de barco, né? De lanchas, né? Catamarãs, quer dizer. Mas não é uma coisa Comum. trivial, não é comum. E… Por isso você devia ter um medo, certo receio, porque você depende do avião para tudo. Exato. E aí, por isso, você precisa contar com essa colaboração internacional da defesa da costa. Então, você tem a questão do ataque dos piratas. Você tem uma lagarta que ela solta um pelo. Então, dependendo da época de chuvas, é chamada caterpillar. Esse pelo, ele é levado pelo vento e pode causar urticárias, questão de pessoas que têm alergia, até mesmo problemas graves de Alergia, né? fechamento glote. da glote, por aí vai. E o outro é a questão de eventualmente ter um tsunami, né? Mas os indicadores… um tsunami ou um furacão, né? Mas os indicadores meteorológicos do país indicam que Seychelles está fora dessa rota. Então, é um risco mais sob controle, mitigado, né? Mas a questão dos piratas e da caterpillar são uma constante que fazem parte de um paraíso localizado no meio do Oceano Índico. Nossa.
Então, quer dizer, entre os ônus e os bônus, eu acho que o paraíso prevalece, né? Prevalece. Convenceu-se agora? Então, tem mais vantagens do que desvantagens. Exatamente. Então, é uma boa. E é vazio lá, né? Vazio. As praias são praias praticamente virgens. Você não vai encontrar vendedor de biquíni, vendedor de água na praia. Tudo você tem que levar o seu próprio lanche e recuperar também o seu lixo, né? Seu lixo. Educadamente você traz também pelo que você levou. É um paraíso. Bom, eu espero que todos tenham se convencido. Por favor, quais são as suas palavras finais? Se alguém quiser entrar em contato, ir logo para esse paraíso. Olha, eu quando morava em Seychelles, criei um canal chamado Carol Rodeando o Pé. Vocês podem acessar meu canal através do YouTube. E lá vocês vão ter pílulas sobre a cultura, a culinária, a comida crioula, que tem uma influência indiana, uma influência africana. Eu conto tudo lá, né? E vocês poderão também obter informações sobre lugares para serem visitados, pontos turísticos, etc. Eu conto isso tudo no meu canal e me coloco à disposição de quem quiser obter maiores informações sobre o local. E também posso deixar com você meu contato. Meu e-mail é anacarolina.medina@gmail.com, para quem quiser obter maiores informações sobre a abertura de empresas offshore em Seychelles, dado que eu também sou advogada e lá trabalhei assessorando num escritório nesse ramo de atuação. Que bom. Agradeço imensamente o convite, Juliana. Espero que tenha aqui contribuído para que os ouvintes se convençam que Seychelles é um paraíso natural que precisa ser conhecido pelos brasileiros e aproveitado enquanto ainda existe, né? Porque de acordo com as informações, com o tempo, as coisas mudam. Enquanto esse paraíso está preservado, vale a pena a visitação, umas férias, relax em Seychelles. Que bom, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas palavras. É um incentivo para todos, né, a conhecerem o paraíso e ainda mais saberem um pouquinho mais sobre como a lei de fato ajuda as pessoas, não só ali, mas no mundo inteiro, né? É isso mesmo. Mais uma oportunidade. Muito obrigada, viu? Obrigada, Gabriel. Tamo Convencido, junto, né? Eu acho que nas férias agora você vai embora. A gente perdeu o Gabriel. Vou mudar pra lá. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaram do nosso bate-papo? Como vocês puderam perceber, nós falamos sobre o paraíso fiscal desse arquipélago. Então, para ficar mais claro ainda, para todo mundo poder entender direito o que isso significa, paraíso fiscal é o quê? É um local, né, no planeta Terra em que aquele país, de alguma maneira, cria uma lei, e essa lei está a ajudar várias pessoas. Principalmente no quê? No pagamento de impostos. Então, quando você tem um país em que sua lei permite que os impostos das empresas, das pessoas, sejam com uma taxa menor, então nós estamos diante, via de regra, né, de um paraíso fiscal. Ele é menor em comparação aos outros países. E para que isso existe? Existe justamente para atrair o maior número de empresas ou o maior número de pessoas para aquele local, né? Porque assim o país entendeu que era necessário aumentar o número de pessoas ali, ou era necessário desenvolver alguma tarefa ou alguma atividade específica. Além disso, nós comentamos nessa breve entrevista sobre a lei ambiental. Então percebam como a lei desse país preserva, em grande parte, toda a beleza natural ali do arquipélago, e isso contribui e muito para a diminuição do aquecimento global. Então é algo que manter o arquipélago ali mais ou menos como ele era há muitos e muitos anos, né? Já porque ele é esquecido, ele tá ali e não tem esse grande acúmulo de pessoas. O número de moradores é pequeno, o número de turistas também é inferior se comparado a outros países. Então tudo isso favorece para que Seychelles continue sendo um paraíso aqui na Terra com grandes e grandes atributos naturais.
essa preservação lá tão longe de nós brasileiros também nos ajuda aqui. Por quê? Porque na medida em que algum país preserva o seu meio ambiente, o meio ambiente, por não ter fronteiras, por não conhecer limites, ele vai sendo ultrapassado aí para outros países. Então é uma qualidade ambiental que ajuda a todos os habitantes da Terra. Claro que em maior ou menor grau de quem está ali perto e de todas as funções que aquele ecossistema dali também pode oferecer para não só o Oceano Índico, para todos os habitantes da Terra. Parece que é bem irrealidade, né? Parece que é algo muito distante de nós, mas não. Os biólogos e todos os cientistas ambientais apresentam isso e demonstram isso em todos os seus trabalhos. Por isso que a lei de lá também nos ajuda, ainda que indiretamente aqui ou outros habitantes. Se você gostou de Seychelles, saiba que ele não é apenas um paraíso para poucos, né? Não é apenas um destino de luxo, nem tampouco de casais em lua de mel. Recentemente, o nosso site aqui brasileiro, Catraca Livre, divulgou algumas opções de turismo barato lá na ilha. Então vale a pena conhecer, se informar e, quem sabe, né, ser o seu próximo destino das suas próximas férias ou de uma empresa, de um trabalho. Vale a pena conhecer. Combinado? Este foi mais um Momento Entendendo Direito aqui na Rádio Geek. Se você gostou do nosso bate-papo, fique aí, porque a qualquer momento eu posso voltar aqui para te contar como a lei pode te ajudar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Até mais!